No vídeo de hoje do canal do Nicola, quem é o atacante argentino de 22 anos de idade do River Plate, especulado em São Paulo, Palmeiras, entre outros clubes brasileiros. Bora te atualizar também sobre o roubo causado pela Taunza no Corinthians. Formação importante no Cruzeiro, presidente do clube garante que há um caminho para que o Cruzeiro pague todas as suas dívidas em só 8 anos. Bora falar ainda sobre o Atlético Mineiro, que tem um plano audacioso de conquistar todos os títulos na atual temporada, vou te explicar em detalhes. Para completar, te atualizo a respeito de Tite, que teria sugerido o nome de um técnico para substituí-lo na seleção brasileira, além das últimas do mercado, incluindo o clássico Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca. Antes de tudo, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalho na área desde 2000 com passagens pelo Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, ESPN, enfim. E tô aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time, mas também sobre tudo ligado a futebol. Se você ainda não é inscrito, peço que aperte esse botãozinho, ativa também as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E todo dia é dia de se dar bem na 1xBet, terça e quarta-feira não deixa de ser uma ótima alternativa. Daqui a pouco, 7 da noite, tem o jogo da minha Portuguesa contra o Primavera, que tá apostando na vitória da Lusa. E a seleção brasileira contra o Bolívia, ou contra a Bolívia. Isso sem contar nas partidas decisivas de mata-mata dos estaduais na quarta-feira, todos com ótimas cotações. Para não ficar fora dessa, aproveite agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus lá na 1xBet, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação interessa aos palmeirenses. O Benfica, que já havia sinalizado com a vontade de contratar Abel Ferreira, desistiu do português depois da renovação do contrato com o Palmeiras. E nesse momento o Benfica tem conversas avançadas com Roger Schmidt, técnico alemão, que inclusive já dirigiu o Renato Augusto no futebol chinês. Ele é o grande favorito para substituir o Jorge Jesus. JJ, que havia ido embora em dezembro do ano passado, acabou tendo para o seu lugar de forma interina o Nelson Veríssimo, e o Roger Schmidt deve ser contratado para julho. Bora contar que o Santos anunciou nessa terça-feira Rodrigo El Pitbull Fernandes, volante uruguaio que estava no Guarani do Paraguai, contrato de empréstimo até dezembro. Por falar no Santos, Peixe também apresentou o zagueiro Maicon, que declarou que era torcedor santista na infância, até por influência do seu pai. Para completar o giro de notícias, falar que o Rodrigo Ferreira, lateral direito que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, foi apresentado como novo reforço do Grêmio. Lateral direito de 27 anos de idade, boa qualidade especialmente no apoio, chega para disputar a posição com o Edilson. Empréstimo até dezembro, ele segue vinculado ao Mirassol, também havia sido cogitado no Corinthians. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e planos ousados do Galo. Vou até dar bastidores de como é que eu descobri essa história. Durante o programa do Nicola, de domingo ou segunda, nem me lembro o dia, alguém me perguntou: Nicola, é verdade que o Castilho pode deixar o Atlético Mineiro? Meio atacante que na temporada passada fez grande temporada pelo Juventude, voltou ao Galo e não tem sido muito utilizado, só esteve em 4 partidas. O total desses 4 jogos, 79 minutos. No último mês, só apareceu em um único jogo, 12 minutos em campo. Enfim, parece não estar vivendo um momento bem legal ou não tem muito moral com o Mohamed. Diante disso, a pergunta a respeito da possibilidade dele deixar o Atlético me pareceu bastante pertinente. Mandei a mensagem para um dirigente do Galo que me respondeu da seguinte maneira: é óbvio que ele não está de saída. E aqui vem a parte mais importante. Todo dia tem uma novidade sobre saídas do Galo. Temos elenco e vamos mantê-lo assim. Reparem essa frase de agora. Existem muitas competições e vamos para ganhar todas. Fecha aspas, declarou esse dirigente ligado ao departamento de futebol, demonstrando ou revelando que o objetivo do Atlético Mineiro é ser capaz de vencer todas as competições que participar. Supercopa do Brasil já foi conquistada, Campeonato Mineiro falta a grande decisão marcada para o fim de semana, e depois o Atlético vai brigar por Copa do Brasil, por Libertadores da América, por tudo que aparecer Campeonato Brasileiro, obviamente, até porque Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro o Atlético vai defender o título. E você acha que o Galo pode fazer o quê na temporada de 22? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito do Cruzeiro.
Cruzeiro que vive dias importantes. Na próxima segunda-feira, a reunião do Conselho Deliberativo para ver se o Conselho aprova ou não pedidas feitas pelo Ronaldo em relação à SAF. Se houver aprovação, Ronaldo se torna dono de forma efetiva do Cruzeiro, com investimento de 50 milhões de reais num primeiro momento e outros 350 milhões num futuro não muito distante. Queria falar sobre outro tema. Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, deu uma entrevista e declarou que é possível que o Cruzeiro banque todas as suas dívidas em 8 anos. Mas, para que isso aconteça, é necessário aceitar uma sugestão do Ronaldo. Vou explicar, ou vou ler a frase que ele disse, que ela está bem explicativa. Abre aspas. Ficou claro, através de projeções e cálculos, que dá uma segurança jurídica maior para poder fazer o parcelamento das dívidas. Pelas projeções que a gente tem, se fosse o regime centralizado de execuções, em 10 anos a gente não teria como pagar as contas. Então o presidente está dizendo que no atual modelo, em 10 anos, o Cruzeiro não consegue pagar suas contas. Agora, se o Cruzeiro aceitar o regime de recuperação judicial ou extrajudicial, como sugeriu o Ronaldo Fenômeno, uma série de situações mudam e em 8 anos o Cruzeiro consegue fazer os pagamentos de todas as suas dívidas, até com relativa folga. O presidente Sérgio Santos Rodrigues garante se basear em pesquisas e projeções para afirmar. Essa história, essa ideia de recuperação judicial pegou meio mal com membros do Conselho Deliberativo. Os caras entendem que o Cruzeiro não pode se sujeitar a isso. Mas é o que parece, de fato, pelo menos seguindo a recomendação do presidente, é o principal caminho para que o Cruzeiro se torne uma SAF e possa sanear suas dívidas em pouco tempo. Bora falar agora a respeito do Tite e de seu substituto na seleção brasileira, que o Tite vai deixar a seleção, isso é claro, óbvio, todo mundo sabe, acabando a Copa do Mundo entre novembro e dezembro lá no Catar. O Tite vai buscar um novo desafio, já quem especule que ele possa inclusive treinar o Arsenal a partir da próxima temporada. E uma das discussões é quem vai substituir o Tite à frente da seleção brasileira. Recentemente houve um encontro informal, não é nada muito burocrático ou formal, um bate-papo entre o Tite e os dirigentes da CBF. E perguntaram, e aí Tite, quem que você indicaria? O Tite não se sentiu confortável para indicar, mas disse que vê com bons olhos a possibilidade de o Cuca substituí-lo. Ele entende que o Cuca é o mais preparado, o mais capacitado entre os técnicos brasileiros e que daria conta do recado. Você gosta do nome do Tite? Ou melhor, do Cuca? Técnico que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil na temporada passada com o Atlético Mineiro? Seria o seu nome dos sonhos para a seleção brasileira? Reconheço que o Cuca fez bom trabalho no Atlético, assim como já havia feito no Santos e no Palmeiras. Mas, se eu sou o presidente da CBF, o meu nome para dirigir a seleção a partir de 2022 é o de Jorge Jesus. Queria muito saber a sua opinião, mas não adianta falar em Guardiola, em Klopp, nesses nomes absolutamente impossíveis. Se fosse para dirigir uma seleção, certamente eles dirigiriam seleções da Europa, onde se paga muito mais. Vamos trabalhar dentro dos nomes reais, das possibilidades de verdade. Qual que você gostaria? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bom, bora falar agora a respeito de Fla-Flu. Decisão do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense se enfrentam a partir dessa quarta-feira no jogo de ida e para essa primeira partida todos os ingressos à disposição pro torcedor do Flamengo já estão esgotados. Carga total até esse momento é de 43 mil ingressos comercializados, restam 13 mil, todos disponíveis apenas para torcedores do Fluminense. Torcida do Fla já esgotou, já encerrou os ingressos dos setores Norte, Leste Inferior e Superior, Oeste e Maracanã+. Se o torcedor do Fluminense comprar seus ingressos, teremos carga total, ocupação máxima do Maracanã para o jogo dessa quarta decisão do Campeonato Carioca em 2 jogos, quarta e sábado. O jogo de sábado decisivo são os 90 minutos finais dessa decisão. Vejo o Flamengo como bastante favorito. Só uma coisa antes de mudar de assunto, contar que o Ayrton Lucas desembarcou nessa terça-feira no Rio de Janeiro, foi recebido pelo Chapolin, entre outros torcedores do Flamengo lá no aeroporto, vai passar por exames médicos e assinar contrato de empréstimo até dezembro, lateral esquerdo que vem do Spartak Moscou, boa opção do Flamengo nesse mercado de finalzinho de janela, né? As inscrições no Brasil se encerram no dia 12 de abril. Quero falar agora a respeito do rombo causado pela Taunsa no Corinthians. Detalhe que a Taunsa até agora não se pronunciou desde a divulgação de que a empresa tem deixado a desejar, não tem pago salários prometidos no Corinthians. Vamos lá. Todo mundo associa a Taunsa ao Paulinho, pagamento de 100% dos vencimentos, algo na casa de R$1,5 milhão por mês. Mas o problema é muito maior. A Taunsa também havia se comprometido, junto ao presidente do Willian Monteiro Alves, em ajudar com parte dos vencimentos da comissão técnica do Vitor Pereira.
Corinthians só foi capaz de bancar algo na casa de R$ 1.700.000 por mês para o Vitor Pereira e para os seus assistentes, porque tinha o respaldo da empresa do agronegócio. A mesma Taunza que já havia assegurado ou prometido a busca por contratações de centroavantes gigantes. Falava em Soares, em Cavani. Fico imaginando se o Corinthians tivesse contratado um desses dois atletas e a Taunza tivesse dado para trás o tamanho do problema em que o Corinthians teria se metido. De qualquer forma, esse salário de 1,5 milhão por mês do Paulinho, além da ajuda que não chegou do Vitor Pereira, já vai causar problemas no dia a dia do Corinthians. Também por isso, na semana passada, o Corinthians recebeu os dirigentes do Banco BMG lá no Parque Ecológico do Tietê para discutir alternativas, empréstimo, troca de espaço na camisa, que parcerias podem ser montadas para que o Corinthians não sofra tanto com o fluxo de caixa. Antes de mudar de assunto, só lembrar que contei para vocês na manhã dessa terça-feira que Maicon está muito perto de virar reforço alvinegro. Durante o fim de semana, o Shakhtar enfim cedeu e topou fazer negócio por empréstimo com o Timão. Só mais uma sobre o Corinthians que é legal. O pessoal da ESPN foi até a sede da Taunza, pelo menos no endereço oficial da Taunza lá em Araçatuba. Sabe o que tem lá? Uma fazenda. Nem porteiro tem nessa fazenda. Então o endereço dado pela Taunza, como o endereço de sua origem, não consta, não tem sede comercial, não tem nada. Tem muita gente no Corinthians assustada com o histórico de problemas, boletins de ocorrências e processos contra a Taunza. Acho que o Timão se meteu numa baita fria com essa parceria. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Benjamin Hohlheiser. Imagino que seja assim que se fala, atacante de só 22 anos de idade, argentino, revelado na base do River Plate. Está desde 2020 no time principal. Na última temporada foram 28 jogos, nenhum gol marcado e uma assistência. Atacante de lado de campo que passou a ser especulado em vários clubes brasileiros porque seu contrato com o River está perto do fim. Ele se encerra agora na metade do ano e o jogador tem sido oferecido para vários clubes brasileiros. Possibilidade de renovação do Hohlheiser com o River Plate está praticamente descartada. E tudo indica que ele virá jogar no Brasil. Os primeiros clubes que conversaram com os representantes do atacante foram o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e o Vasco da Gama. Mas seu representante seguiu oferecendo para outros clubes, como por exemplo para Palmeiras e São Paulo. E tanto o Palmeiras quanto o São Paulo pediram alguns dias para analisar. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa terça-feira que o São Paulo decidiu não falar sobre negociações, nem renovações, nem contratações, nada. Departamento de futebol todo focado nessa semana para a final do Campeonato Paulista. O mesmo vale para o Palmeiras. Então é possível que o Hohlheiser precise esperar até o fim dessa semana, a partir da próxima semana, para ter um pouquinho mais de possibilidades no Palmeiras e no São Paulo. Mas senti do empresário dele que a prioridade é colocar o jogador em um desses dois grandes clubes de São Paulo. É uma aposta, jogador que ainda tem oscilado bons e maus momentos, desde que subiu ao time principal do River, atuou em 34 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Mas por ser um jogador barato e formado na base do River Plate, é alguém que chama atenção, atacante de velocidade pelo lado do campo, aquele beirada, como o Júlio Casares afirmou recentemente que o São Paulo estava em busca. E você já ouviu falar? Tem alguma referência sobre ele? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O programa do Nicola dessa terça-feira não começa às 7, hein? Estarei lá no Canindé assistindo a Portuguesa e Primavera. Depois da partida do Brasil contra a Bolívia, estaremos ao vivo para responder as perguntas de vocês. Abraço, tchau!